atrapalhar algumas coisas é porque realmente essa situação aqui me deixa um pouco desconfortável, né, de estar aqui no púlpito e também pelo número de pessoas que eu vou apresentar, que é uma responsabilidade imensa, né? Então, estou muito honrada de estar aqui e de ter esse grupo da microbiologia, né, aqui para falar para a gente, né? Pessoas muito inspiradoras, que inspiram a gente desde os primeiros anos da graduação, né? E que a gente segue acompanhando os artigos e tudo mais. Então, para mim é uma honra imensa e agradeço de verdade o aceite de vocês estarem aqui. Então, a doutora Fátima Maria de Souza Moreira se formou em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O seu mestrado foi obtido em Ciências Biológicas, área de concentração botânica. O doutorado em Agronomia Solos foi obtido pela UFRJ, em sanduíche com a Universidade de Ghent, Bélgica, em Biologia Molecular. Realizou 3 pós-doutorados, o último deles na Michigan State University. Hoje ela é professora do Departamento de Ciência do Solo, da UFLA, da Universidade Federal de Lavras, nas áreas de microbiologia, bioquímica do solo, microbiologia ambiental e agrícola, com ênfase em biodiversidade, organismos fixadores de nitrogênio, processos microbianos e poluição do solo. É pesquisadora 1A do CNPq, presidente da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Escreveu 5 novas espécies bacterianas fixadoras de nitrogênio. Tem aprovado pelo MAPA 2 tipos de bradyrhizoma como inoculante de Calpi. Então, eu tenho o prazer de chamar a doutora Fátima Maria para iniciar as atividades desse bloco com a conferência, né, dentro dessa conferência, Produtividade Agropecuária e Impacto Ambiental. Muito obrigada. Esse título que eu falei é da conferência, mas a palestra é Diversidade Microbiana nos Solos, Recursos Genéticos para a Produção Sustentável e Qualidade Ambiental. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui, uma honra também ser convidada, né? Enquanto presidente da sociedade, uma das atividades que tem me dado que são mais gratificantes para mim é participar dessas reuniões de núcleos regionais. Então, eu ainda não tinha vindo no Paraná, por uma questão de conflito de agenda, mas fiquei contente agora, no apagar das luzes do meu mandato, eu poder estar aqui. Então, completei todo o ciclo, todos os núcleos, fico muito feliz. Eu parabenizo a organização, né, pela organização impecável, pelo comitê organizador, de modo geral, pela organização impecável, né, pela qualidade das palestras, e espero à altura também do que foi apresentado aqui até agora e do que ainda vai ser apresentado. Bom, então, esse é o conteúdo da minha apresentação. Não se preocupe, é muito grande, mas está detalhado, né? Eu falarei no tempo, não vou passar. Então, eu vou falar sobre a importância da biodiversidade, da evolução dos métodos de avaliação, dos registros evolucionais do genoma. Isso é uma introdução bem rápida, para quem não sabe, afinal, nem todo mundo é da área de microbiologia. Me desculpe aqueles que já conhecem, eu sei que eu falar sinapada reza a missa. Com a diversidade, né, independente ou dependente de cultivo, rapidamente passar pelas duas. Vou entrar, então, em alguns exemplos de dados que a gente tem, né, sobre diversidade, funcionalidade, com relação, eu sei que aqui é uma área de soja, né, mas eu acho que é muito evidente nessas palestras que foram dadas nesses dias, que a gente precisa diversificar a produção. E eu acho que essas espécies, calpi, feijão fava, feijão vagem, entre outras também, né? Tem pergunta, não vou poder falar de tudo, mas são opções muito interessantes. Falar um pouquinho também de espécies florestais, fungos micorrízicos arbusculares e outras bactérias de crescimento vegetal. Depois, considerações finais. Bom, então, a importância da biodiversidade, né? Todo mundo, nos últimos tempos, tem havido um aumento sobre a conscientização da sociedade em relação à importância da biodiversidade. Existe uma enorme biodiversidade escondida debaixo dos nossos pés, né? Desde micro-organismos até a megafauna. Aqui está uma doninha, né? Mas a gente poderia colocar um tatu, né? Que está até o símbolo do Congresso Mundial. E essa diversidade, essa espécie de trilhões de indivíduos
por metro quadrado, até 10 toneladas, então, às vezes até mais por hectare, né? Mais do que as culturas, né? Culturas como milho, soja, etc., 10 mil espécies de bactérias por grama de solo e 1 tonelada de biomassa fúngica. Bom, está um pouco ruim de ler, prometo que os outros slides estão bem mais claros, mas eu gosto dessa figura do Kibble White, de 2008, que é até a base de grandes programas como o Millennium Assessment, por exemplo, né? E mostra que os grupos funcionais, desde os micro-organismos até a macrofauna, né? Eles participam de funções do ecossistema, né? Como transformação de carbono, ciclagem de nutrientes, manutenção da estrutura do solo, regulação da população biológica, né? Associado aos respectivos processos, em relações bem complexas, né? E isso é que proporciona os nossos bens agrícolas e os serviços não agrícolas. Aqui rapidamente, né, o macro do solo, como uma máquina decompositora, então aqui a biomassa vegetal, a gente poderia botar uns cortes também, mas eu não coloquei para não ficar meio macabro, né? E de um lado, e aqui os nossos organismos, não só micro-organismos, também a macrofauna participa disso, né? Decompondo esses organismos, de um lado saindo humus, né? Matéria orgânica, que é importante, e de outro lado os macro e micronutrientes, que são importantes para a nossa nutrição vegetal. Bom, aqui um exemplo isso aqui de uma aula prática, né, mostrando como se processa o controle biológico, aqui 2 bactérias chega para lá numa colônia de fungo, né? E aqui um nematóide que também é predador de outros nematóides. Então, os nematóides têm uma má reputação, né? Geralmente as pessoas só consideram do lado de parasitas, mas na verdade parasitas são só 3 gêneros. Mais conhecida é melodógica. A maioria exerce funções importantes, como, por exemplo, a ação não só de nematóides, mas de fungos, etc. Aqui um que foi isolado e descrito através de um projeto multidisciplinar que a gente tinha, para o grupo do professor Alcides, uma aluna de doutorado, né, que foi isolado lá no nosso projeto da Amazônia, o Enterorhabit amazonense, que é um nematóide patogênico. Isso foi só citar alguns exemplos, né, raros exemplos. E os micro-organismos na agregação, principalmente através das hifas, sendo uma proteção, uma agregação mecânica, vamos dizer, através do enovelamento das hifas, e também dos exopolissacarídeos, tanto produzidos por bactérias como por fungos, né, que funcionam como uma cola dos agregados. Aqui um exemplo de uma bactéria que produz esses exopolissacarídeos, não é uma bactéria muito conhecida, mas tem o nome sugestivo de Dextromose. Então está aqui a colônia dela na placa, aqui no microscópio vocês veem essa massa, né, que são os exopolissacarídeos. E esse exopolissacarídeo é tão poderoso que você não consegue tirar com alça de platina, você tem que usar o bisturi para cortar. Então, um exemplo de organismos e desses exopolissacarídeos que também são importantes para a agregação. Bom, então, muitas espécies são multifuncionais. E eu vou citar um exemplo, eu sei que a palestra é sobre microbiologia, mas eu trouxe esse exemplo aqui da macrofauna, que nesses projetos multidisciplinares, a gente, trabalhando em outros grupos, a gente aprende muito. E apesar de eu adorar bactérias, adorar micro-organismos, eu fiquei fã desse grupo aqui, eu achei eles muito interessante para exemplificar multifuncionalidade também na macrofauna. Mas eu vou falar disso também com relação aos micro-organismos. Então, esse grupo, com esse nome pejorativo de rola-bosta, né? E desculpem aqui o termo, né? Mas é isso, né? Todo mundo pensa como rola-bosta. Eles são da família Scarabeus, tem 4.500 espécies no mundo, e no Brasil 49 gêneros e 618 espécies. E um estudo também nesse projeto que a gente fez, pelo grupo do professor Júlio Lousada, com o Fernando Vaz Melo, aqui da Universidade de Cuiabá. Então, eles encontraram 63 espécies, 18 gêneros e 6 tribos. Bom, você pode passar rapidinho o filme, um filme de 2 segundinhos, né? Então, eles têm uma diversidade enorme de cores, formas, e o Fernando tem uma coleção, então está aqui o nosso rola-bosta, né? Nessa luta para rolar a bosta, né? Enterrá-la, né? E
depois teve rola interna, né? Eu não vou dar muitos detalhes, mas quem quiser saber mais detalhes, procure, porque eles são muito interessantes, tudo bem, pode ir pelo passo. Então, esse trabalho de Júlio, esse projeto que a gente teve da Amazônia, né, desse grupo, o que eles viram? Né? A gente estudou diversidade de diversos grupos, eles estudaram a diversidade dos xolobostes também. E estudaram principalmente as funções deles no solo e no campo, não em casa de vegetação ou num sistema controlado. E o que eles testaram foi a remoção do solo, excrementos da superfície, isso nos diferentes sistemas de solo, desde floresta até pasto, passando pela capoeira, agricultura e agrofloresta, dispersão secundária de sementes, quando eles rolam a bosta, eles também levam sementes junto, e também o potencial de controle biológico, que um dos grandes serviços do rola-bosta, inclusive tem trabalhos nos Estados Unidos calculando em milhares de dólares o serviço que eles prestam, tirando as fezes das pastagens e evitando a proliferação de moscas hematófagas. Então, o que eles encontraram? Que quanto maior a diversidade, né, no caso a diversidade maior é na floresta e a menor na pastagem, eu vou mostrar no slide seguinte. Mas, quanto maior a diversidade, mais todos esses três processos, né, eram executados. Então, havia mais remoção de solo na floresta, que tinha maior diversidade, mais dispersão secundária de sementes e também menos moscas hematófagas na floresta. Então, eles deram indicadores de mudanças de uso da terra, né, da floresta até a pastagem até a agricultura. E o mais importante dos resultados desse grupo é que eles encontraram uma correlação positiva entre a biodiversidade e esses serviços ambientais. Então, o grupo, né, com esse nome pejorativo, vocês vejam quantas funções eles fazem, quantas funções eles realizam. Bom, e só uma outra coisa, um fato importante sobre esse grupo, que com o uso indiscriminado esqueci o nome desses controles na cultura, eles acabam desaparecendo, eles acabam desaparecendo. Tá? Então, por que a biodiversidade é importante? Né? Principalmente uma coisa chamada redundância funcional. Quanto mais importante o processo na natureza, maior a diversidade está relacionada com a realização desse processo. E por que isso é importante? Porque quando as condições se modificam, outros grupos e ficam desfavoráveis para um determinado grupo que realiza aquela função, outros grupos podem ocupar passar a fazer essa função. Então, isso garante o quê? A resiliência, o poder de recuperação dos processos na natureza. Então, é mais uma das maravilhas da natureza. A gente pensa só em biodiversidade, a mídia em geral, a sociedade como bichinhos bonitinhos, mas não, eles são importantes para a manutenção da sustentabilidade da vida do planeta. Bom, então, aqui alguns livros que a gente publicou, até em função desse projeto, foi um grande projeto multidisciplinar, financiado pela ONU, né? Bom, então vou falar rapidamente agora de como a gente avalia essa biodiversidade. E o histórico de como se evoluiu nos últimos tempos, principalmente em relação aos micro-organismos. Bom, até os anos 80, né, a gente praticamente fazia taxonomia baseada em métodos fenotípicos. E esses métodos fenotípicos eles não permitiam uma filogenia adequada dos organismos. Depois desses métodos fenotípicos, isso aqui foi um trabalho que a gente publicou em conjunto com o pessoal da França e da África, baseado em perfis de proteína total, diagrama de perfis de proteína total em risófilos isolados daqui, da África e do Sudão, da África Oriental e Ocidental. E depois de agrupar com base nesses testes fenotipos, a gente fazia visualização de DNA, que foi um método que surgiu nos anos 70, no laboratório de Joseph Lelay. Então, no dia que eu cheguei lá para fazer meu sanduíche, ele estava saindo, que estava acabando de se aposentar, mas nem cheguei a conversar. E essa visualização de DNA, ela sempre foi um método muito criticado,
mas era obrigatório. E ele só era realizado em laboratórios, por exemplo, no Brasil não tinha ninguém que realizava, em laboratório do hemisfério norte. Então, sempre que você queria descrever uma espécie nova, ou seja, descobrir a nossa biodiversidade, você tinha que se associar com laboratórios do exterior. Bom, então, eu coloquei aqui o 1953, que foi a descoberta da estrutura do DNA. Todo mundo, eu não vou entrar em detalhes dessa história, mas ela é atribuída ao Watson Crick, mas, na verdade, eles se basearam, né, se inspiraram na Rosalind Franklin. Então, muita gente atribui realmente a descoberta do DNA para a Rosalind. Bom, mas só botei ali como exemplo para vocês verem como, como foi rápida a evolução desde a descoberta do DNA até o que a gente tem hoje, que é realmente uma revolução de biologia molecular. Então, teve o método Sange, em 1977, que desenvolveu o sequenciamento de genes. Em 83, o Kimura descobriu geloses evolucionárias, que são moléculas úteis em estabelecer relações filogenéticas entre organismos. O Calvoesny, em 87, sequenciando e catalogando esses cronômetros moleculares, moléculas do RNA ribossômico, causou uma revolução na taxonomia de procariotes. Quem conhece o de procariotes, que é uma bíblia de mais 4 volumes da bacteriologia, na introdução eles falam que finalmente a gente consegue fazer a taxonomia bacteriana baseada em filogenia graças ao trabalho do Calvoesny. Então, foi uma pessoa muito importante. E, em 85, o Muniz, né, elaborou, né, descobriu, não é bem o termo, mas desenvolveu o método de reação em cadeia da polimerase, e ele ganhou o prêmio Nobel em 92. Então, foram os 3 grandes avanços, 4 grandes avanços dessa microbiologia. Bom, mesmo assim, então, foram no final dos anos 80, vocês viram que ele descobriu em 85 o PCR, mas só em 92 ganhou o prêmio Nobel. Então, todas essas técnicas, elas demoram um tempo para se desenvolver. Então, quando eu, por exemplo, num dos pós-doutorados, fui fazer sequenciamento era assim, um gel enorme, né? Em 95, né? Ainda não tinha sequenciadores. Então, a gente chamava de sequenciamento manual, pelo menos Sange. E desde então, houve uma evolução muito grande de sequenciadores, né? Desde os primeiros de segunda geração até os de terceira geração, e a diferença entre eles é que está basicamente o comprimento da sequência no número de sequências também, que é muito superior na terceira geração. Bom, então, depois do 16RNA, que foi também um cronômetro molecular foi bem utilizado e é utilizado até hoje, com banco de dados enorme, surgiram os cronômetros moleculares, né? Um exemplo de um trabalho nosso, claro que não foi a descoberta desses outros cronômetros, foi nosso, estou citando um exemplo do trabalho da Amanda. E, após o sequenciamento dos cronômetros, né, mesmo se aliando, foram aumentando o número de outros cronômetros, mas mesmo assim a hibridização do DNA ainda continuava sendo obrigatória. E isso impedia que a gente usasse e aplicasse mais na revelação da nossa biodiversidade em países tropicais. Bom, e outra grande, né, com o estabelecimento dessas tecnologias, o custo de sequenciamento barateou muito, né? E principalmente o custo por genoma. Vocês veem que em 2001 era caríssimo, né? E hoje está em torno de 2.750 o sequenciamento de um genoma de bactéria, de um estilo. Então, isso evoluiu muito e permitiu que a gente tivesse acesso, mas ainda mais a gente que é pobre, né? Eu tive um evento agora que um americano, ele isolou 6 mil genomas num estudo. Imagina se a gente, genoma bacteriano, imagina se a gente pode fazer isso. Eu, para fazer 40, eu já luto demais, imagina 6 mil, né? Ele mostrou um trabalho com 6 mil genomas, como se aquilo fosse uma coisa altamente normal, para comparar solo e poxa, mas a gente é pobre, tem que captar os tostões, né? Bom, e a grande descoberta que finalmente, nisso, os laboratórios do Brasil já estão muito equipados com sequenciadores,
a gente não precisa, como eu fui lá para a Inglaterra fazer sequenciamento, né? Agora vários laboratórios do Brasil já fazem genoma, né? E a grande sacada da taxonomia foi esse trabalho da Average Nucleotide Identity, que dispensa a hibridização DNA-DNA, que é uma metodologia chata, complicada, cheia de crítica e, pior, só disponível em laboratórios do Hemisfério Norte. Então, eu acho importante dar esse breve histórico para mostrar como a gente hoje, aqui no Brasil, em outros países também no Hemisfério Sul, a gente tem mais condições de independência de estudar a nossa biodiversidade. Bom, isso tem os bancos de dados mundiais, né, que têm evoluído muito rapidamente, estão aqui mostrando só as espécies excluídas que não estão classificadas, não cultiváveis e que não estão, não tem uma nomenclatura informal, e aqui, né, incluindo, né, então vocês vejam como tem uma diferença grande quando se inclui, principalmente os organismos não cultiváveis, porque nem a maioria, mais de 90% dos micro-organismos, a gente não consegue cultivar numa placa de pedra. E daí tem métodos que a gente chama independente de cultivo, ou seja, a gente pega com relação ao solo, que o nosso também pode fazer da água e de outros materiais, você extrai aquela sopa de DNA, aquela mistura de DNA através de métodos do solo e através de genes específicos a gente estuda a composição, a biodiversidade ou a diversidade bacteriana ou fúngica daquela amostra. Bom, e com isso também, né, a árvore da vida tem se expandido bastante, mas o que eu quero destacar nessa árvore da vida, é a diversidade. Então, hoje nós temos os 3 domínios, né, bactérias. Nós estamos aqui, ó, olha como a nossa diversidade é pequenininha, a gente está junto de fungos, prototistas, plantas. E olha a diversidade bacteriana, das bactérias, do filo do domínio bactéria e do domínio árvore também. Bom, então, qual a diversidade? Eu acabei de falar da independente cultivo, né? Mas vou falar também da dependente cultivo. Eu já vou responder as duas. Estou aqui de olho, né? Então, antes de falar dessa diversidade, das duas diversidades rapidamente, todos os nossos trabalhos, eu não vou entrar em detalhes aqui por causa do tempo, a gente não pode estudar a biodiversidade dissociada dos outros componentes do solo, seja os componentes físicos, químicos e as plantas, que as plantas são importantíssimas para manter essa diversidade, porque são elas que nutrem, né, com fonte de carbono, os organismos do solo. Então, todos os estudos que a gente faz uma descrição detalhada, não só da vegetação, mas dos fatores físicos e químicos. Eu não vou entrar aqui. E o manejo também que o homem faz é importante. Então, tudo isso tem que ser considerado. Então, a gente tem que ter uma abordagem holística do solo, porque ele é um sistema complexo, dinâmico, né? Vocês veem essas setinhas aqui. Tudo se relaciona, tudo está interligado. Então, a gente tem que considerar essa complexidade e a dinâmica dessa relação entre os diversos componentes. Bom, então, para falar rapidamente dessas técnicas de independente de cultivo, eu vou citar 2 trabalhos de ex-orientados nossos, né? Um está aqui hoje, que é o Ederson, né? Pesquisador da Embrapa, né? E o outro é o Teotônio Soares Carvalho, que é nosso, agora professor da UF. Bom, o trabalho do Ederson, que é uma menção rosa da CAPES, foi também nesse projeto grande que a gente teve na Amazônia, né, na fronteira da Colômbia com o Peru, estudando diversos sistemas de uso da terra, e o título já fala, né, mudanças no sistema de uso altera a estrutura das comunidades de bactérias na Amazônia Ocidental. Bom, esse trabalho foi em 2009, publicado em 2009, realizado em 2007 e 2008, e ele trabalhou com sequenciadores de segunda geração. Então, foram um número relativamente pequeno de sequências, né, 654, obtidas por clonagem, com uma média de 760 pares de base, né, com esses primers aí.
Então, você estou ressaltando isso, que no outro já foi com outros sequenciadores que se obteve muito devido ao tempo, só para mostrar também a evolução desses métodos nesse tempo. Né? Então, basicamente, o que ele mostrou, né, foi que tanto a riqueza de espécies como a estrutura das comunidades eram afetadas pela mudança de uso da terra, e eu não vou tentar isso aqui, mas também, né, o pH foi o fator que mais influenciou nessas mudanças, e outros também, mas o pH mais do que os outros. E metade da avaliação nessas comunidades, ela estava ligada a fatores não determinados. Isso é muito importante, no outro trabalho que a gente fez, né, também isso foi verificado. Bom, e nesse trabalho que foi 7 anos depois, né, já com mais, com outros com sequenciamentos já avançados, né, permitindo uma obtenção de sequências muito maior, né, foram obtidas 6 milhões, enquanto lá tinham 700, ok, aqui a gente, 7 anos depois, a gente já obteve 6 milhões de sequências com sequenciadores de outra geração, né? Mas esse foi na parte leste da Amazônia, então na outra ponta da Amazônia, ele também mostrou que a intensificação do uso da terra aumentava, só que nesse caso ele enfatizou também, não só a diversidade alfa, como no caso do Ederson, mas também a diversidade beta. E ganhamos o prêmio CAPES de tese em ciências agrárias. Foi muito bom para o curso de pós-graduação. Bom, então está aqui relacionando então aqui os sistemas de uso, né? Eu estou colocando o título, quem quiser mais detalhes vai, porque eu estou, nossa, tem 20 minutos, nossa, terrível, né? Bom, então vou passar aqui. Então agora eu vou falar rapidamente do dependente de cultivo. O que é importante ter, trabalhar também com esses organismos que a gente consegue cultivar. Porque nessas técnicas independentes você tem o DNA, mas o organismo é que faz alguma coisa, a máquina celular é que faz alguma coisa. Então, a culturabilidade ela permite o estudo das características dos organismos e o manejo dos mais diversos fins. O nosso fim é promover o crescimento vegetal, mas tem outros fins, descobrir a cura do câncer, produção de antibióticos, a gente também trabalha até em função dos nossos estudos, né? E aqui um exemplo, né, de uma espécie recentemente descrita, o Brasiliobara brasilense, né, uma dessas estípios que foi isolada da Amazônia, que era eficiente na fixação simbiótica com várias espécies, calpi, guando e cirato, né, que também teve genoma sequenciado nessa espécie aí. Bom, e por que é importante isso, né? Você já viu esse chart aqui várias vezes, né? E a biodiversidade está ligada com todos, direto e indiretamente, com todos esses objetivos aqui do desenvolvimento sustentável. E no nosso caso, a base da sustentabilidade é aumentar a contribuição dos processos biológicos do solo, dos sistemas agrícolas e florestais, para reduzir ou dispensar o uso de fertilizantes e defensivos agrícolas, tá? Não que a gente vai eliminar totalmente. E, claro, para isso, as parcerias para todos os objetivos são muito importantes. Bom, então, eu não vou falar de tudo que a gente faz, que é possível, já estou com 19 minutos, né? Então, eu escolhi um gênero muito importante, que é o gênero Bradyrhizoma, né? Então, são bactérias que promovem o crescimento vegetal e eles são multifuncionais, eles não fazem só fixação simbiótica do nitrogênio, eles fazem vários outros processos, eles podem fixar nitrogênio livremente no solo, eles podem solubilizar fosfatos, produzir fitohormônio, fazer controle biológico, então são umas bactérias muito poderosas, tá? E ontem eu vi a palestra do Leandro, né? Ele mostrou uma de calpina, de mucuna, eu falei, gente, igualzinho, também lá para baixo, mucuna é maravilhoso. Olha aqui, né? Acho que não dá para ver muito bem, mas aqui tem corte mostrando como eles são vermelhinhos por dentro. Então, quanto mais vermelhinho, mais eficiente eles são. E aqui é uma placa mostrando essas culturas solubilizando fosfato, só para dar um exemplo. Bom, a fixação, existem cerca de 20 mil espécies leguminosas no mundo. No Brasil, a gente pode falar que existem pelo menos 2 mil espécies, e a maioria é capaz de fixar, de fazer simbiose com o rizoma. Todo mundo conhece a soja, né, o sucesso que a soja né, que
esse número está até desatualizado, porque eu não estou com os dados, não tive tempo de colocar os dados atuais, mas todo mundo sabe que a soja é inoculada, né? Isso rende bilhões de dólares em economia para o país, substituindo os adubos nitrogenados. Infelizmente, eu soube aqui, sabia que o pessoal já colocava 20 quilos, que não é necessário, eu sei que tem Brás para soja, inclusive, recomenda que não se use nada, né? Então, pode deixar uma coisa daí. Mas ontem eu fiquei estarrecida, porque falar que já estou botando 40 quilos. É assim, gente, pelo amor de Deus, não precisa, sabe? Não precisa. Está aqui o Marco, não me deixa mentir, né? Não precisa, o Bradisol é poderoso, ele faz isso sozinho, tá? Bom, mas infelizmente, gente, é o nosso único sucesso, tá? Porque 97% dos inoculantes produzidos são para soja. Ruim isso, não, maravilhoso, continua sendo a soja. A gente quer que mais inoculantes sejam utilizados nas culturas. Bom, e a gente tem várias culturas, né? Eu vou botar aqui alguns exemplos, né? O guando, que a gente não come no Brasil, lá no norte de Minas, o pessoal consome guando, né? Produz muito, né? Vocês viram os nortes maravilhosos que o Leandro mostrou, que eu mostrei, né? E olha aqui, no supermercado do Quênia, na África e na Ásia, é o grão mais consumido, né? A gente não come, né? A gente tem problema de fome. Então tem outros, lixo, losante, poeirada, crotalada. Bom, então, infelizmente, outras culturas importantes não se beneficiam desse processo maravilhoso que é a inoculação com bactérias fixadoras de nitrogênio simbiótico. E por que isso? Né? A soja é uma commodity, ela ocupa grandes áreas, demanda grandes quantidades de inoculante, né? E isso é atrativo para as empresas. As empresas, claro, elas têm que sobreviver, têm que vender adubo, né? É muito melhor você vender no atacado, né, para a soja, do que vender a varejo, ainda mais que para produzir inoculante, você produz em grandes fermentadores, é um processo caro, demorado e tem várias espécies. Então, vende em pacotinho, aí deixa o pacotinho lá também para as pessoas que não sabem, né, porque a maioria dos pequenos e médios agricultores, que são responsáveis pela maior prática de produção de alimentos para a população brasileira, não sabem que essa biotecnologia existe. Então, quando eu dou aula para os meus alunos, muitos são filhos de agricultores, eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês vão espalhar, né, e difundir essa tecnologia que é importante. Então, infelizmente, não estou olhando ali, se preocupe. Infelizmente, a ciência brasileira, a ciência do mundo, inclusive ligada à agricultura, ela está altamente avançada. Mas quando chega ao nível, principalmente de pequeno e médio, que o grande agricultor que tem assessores, etc., eles estão mais atualizados, a gente não faz nem o beabá da agronomia, gente. A gente não usa inoculante. Pequeno e médio agricultor, a gente não faz nem análise de solo, né? Vocês veem a degradação, curva de nível terrestre, isso é beabá da agronomia. Então, a gente falando aqui em sequenciador de última geração, seleção de bactérias, as pessoas não usam. Tá? E, como eles não sabem, né, a típica lei da oferta e procura, né, associada à falta de conhecimento. Não tem conhecimento da importância do processo, nem sabe que ele existe, não procura e as companhias não produzem. Bom, então, a difusão é um aspecto importantíssimo desse processo. Isso não só na microbiologia, em outras áreas também. A gente estabelecer essa conversação com o público efetiva é muito importante. Para isso, a gente também tem que trabalhar em cartilhas. Essa cartilha está grátis online na editora UF, tá? Então, essas estratégias de popularização da ciência podem auxiliar, né? Claro que existem várias outras, né? A difundir não só esse, mas outros conhecimentos também. Bom, então eu vou passar rapidamente aqui, que eu estou correndo com o tempo, né? Aqui como a gente avalia a diversidade, a gente pode isolar direto do campo, indiretamente, usando plantas lísticas, né? A nossa coleção tem muitas estirpes, né? Resultado de vários trabalhos, eu já tenho mais de 40 anos de serviço público, tive vários alunos, né? E continuo. Bom, então, no caso do gênero Bradisol, por que ele é importante? Ele tem, que é alguns exemplos que eu vou dar aqui é do Bradisol, mas tem vários outros, tá? Ele tem ampla distribuição geográfica, uma faixa de hospedeiros
enorme, e a maioria das nossas espécies relevantes em termos agrícolas e florestais, ele estabelece relações simbióticas com brádio. Ele tem alta diversidade fenotípica, genética e simbiótica, né, porque os genes estão no cromossoma, e eles são multifuncionais. Além de fixar nitrogênio, eles fazem também outros processos. Então, está aqui alguns exemplos, né, mostrando a diversidade de bradisógamo nos nossos solos. Inclusive, a gente tem trabalhos com a soja também, né, aqui, né, em vários estados do Brasil, mostrando a diversidade desse bradisógamo e também em várias espécies. O brasilense, por exemplo, ele foi descrito baseado tanto em estípio da Amazônia como de Minas Gerais, né? E, como eu falei, ele é eficiente em guanto e outras espécies também. Então, vamos falar da funcionalidade do calpi. Então, da funcionalidade dessa simbiose do bradisógamo. Então, está aqui rapidamente como que é o processo, né? A gente começa em condições axênicas até passar para o campo. O campo é fundamental, né? O campo é que a vida dura dos organismos. Aqui é a vida fácil, é tudo bonzinho, tudo nutriente adequado, pH, etc. Mas no campo é que a vida dura, né? E, com relação ao calpi, é uma espécie bem interessante para fazer trabalhos de biodiversidade. Então, quando a gente começou esse trabalho há mais de 30 anos atrás, existia uma estirpe, que era a BR 2001, já aprovada pelo mapa para essa cultura. Só que a gente testava ali condições axênicas e ela era horrível, ia para o campo a mesma coisa, né? Então, em 2001 a gente começou a participar das geladas, né? E, posteriormente, a gente recomendou essas duas estirpes, que são hoje aprovadas, junto com outras duas da Embrapa, como inoculante de calpi, que é a UFA 1384 e a IPA 1311T, já, né, selecionada quando eu estava no INPA, porque antes de ser da UFA, eu trabalhei no Instituto Nacional de Pesquisa na Amazônia. Então, a produtividade média do feijão capim nacional é de cerca de 400 quilos por hectare, né? E nesses testes, como a gente sabia que é uma cultura de pequeno agricultor, principalmente no Norte e Nordeste, a gente não utilizava muito insumo, mas fósforo e potássio eram fundamentais. Fósforo, porque é um elemento extremamente limitante, é o mais limitante dos sólidos tropicais, e potássio, as leguminosas existem muito, né? Então não era insumo, mas fósforo e potássio imprescindível. Então vocês vejam que só colocando isso a gente já conseguia aumentar um pouco, né? E as estirpes aumentavam quase para o dobro, mais do dobro, essas duas estirpes, mais do dobro, né? Essas foram selecionadas, igualando essa testemunha com nitrogênio mineral. Então está aqui também outro trabalho, né? Então só já em outro local, lá foi em Guatama, aqui em outra região de Minas Gerais, então controle com fósforo, só o fósforo e potássio, olha como, e com as estirpes nativas aumentou para mais de 1000, né? Com as estirpes já chegando a 400. Então, desde então a gente tem testado, e não só a gente, outras pessoas têm testado em vários locais do Brasil, né? E tem tido bons resultados no campo significativos com essas estirpes. E também com as estirpes da Embrapa. Então, hoje, né, graças a esse trabalho já de décadas, não só nosso, mas também do pessoal da agrobiologia, o aumento do uso de inoculantes, ele aumentou muito. E o calpi, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar calpi, chegava colegas e falavam assim, o que você está trabalhando com essa cultura que ninguém usa? Eu falei, como ninguém usa, gente? Agricultor do Norte, do Nordeste, ninguém, né? É importante, mas hoje já está sendo cultivado como safrinha no Centro-Oeste, então está se tornando muito importante, né? E aqui uns dados de 2004 sobre o aumento do uso de inoculantes em calpi, né? Dessas estirpes todas. Vou falar de outra, eu tenho 8 minutos, vou falar rapidamente do feijão fava, né? Que foi uma espécie, né, que eu tenho alunos de todas as regiões do Brasil, né? Foi trazido pela Elaine lá do Piauí, e eu não conhecia o feijão fava, e eu gosto sempre dos alunos trabalhando com coisas que eles vão fazer quando retornarem para suas regiões. E ela trouxe o feijão fava, trouxe sementes, a gente testou em várias espécies, bradisógamos que a gente tinha de várias espécies, florestais, de grãos, etc., aqui está um exemplo, né?
E essas duas se destacaram, né? A INPA, que eu tinha isolado na Amazônia ainda, e de espécies florestais, de Inca e de Suácia. Então, está aqui alguns exemplos, né, em vaso, né, da 86A, né, comparável ao nitrogênio mineral, né, muito maior que seu nitrogênio, né, da 54B também, né, em relação ao testemunho, comparável, até melhor que o nitrogênio, aquela ondulação. Né. Essa espécie foi descrita recentemente, Bradizoa forestale, desculpa, né, porque veio de duas espécies florestais, mas era muito eficiente em favo. E a gente está atualmente conduzindo vários experimentos, não só Maranhão, com um ex-aluno meu de doutorado, mas também com uma aluna atual que nós temos na UFA, no nosso programa. Então, vocês vejam como é uma espécie interessante com a produção de fitomassa que ela faz. Tá? Essas mesmas espécies a gente testou em duas espécies florestais, essas duas espécies, e elas também foram as mais eficientes. Então, parece que o Bradizoa forestale é bem poderoso. Né? Bom, eu vou passar rapidinho. Feijão comum, a gente tem trabalhos com feijão fazelos também, né? Os tipos isolados, principalmente dessa área aqui, de São Toledo, de solos com alta concentração de alumínio, pH baixo, né? E a gente testou num tipo de feijão que nunca tinha sido testado. É um fazelos vulgares, mas é um feijão vagem, né? E elas também foram bem, foi um trabalho publicado na Bragante, elas foram muito boas com relação à produção. Tá aqui elas, né? Bom, fungos micorrízicos também são outro grupo importante, né? Eu não vou falar aqui com detalhes, porque eu só tenho 6 minutos, eu estou correndo, eu não quero passar um segundo sequer da hora, né? Mas outro grupo que trabalhou, o professor Zé Osvaldo, Sidney Sturmer, aqui de Santa Catarina, né? Encontraram uma diversidade enorme nessa área que a gente trabalhou na Amazônia, e a Glaucia, né, testou em Calpi, né, porque a Glaucia veio do Nordeste, então, em 2 solos, e você vê que tem uma diferença significativa entre diversos estímulos na produção de grãos, né, que é muito importante. Bom, outros produtores, a gente também está trabalhando com bactérias endofíticas de norte, né, que fazem vários processos, como solubilização de fosfato, produção de ácido endocético, fixação de nitrogênio de vida livre, pertencentes aos gêneros Burkholderia, Peribacillus, Enterobacter, Pseudomonas. Isso aqui é um trabalho recentemente publicado em Arroz, né, mostrando que a 421, né, ela promove o crescimento, né, em arroz, e a 310 também. E a gente já testou esses estímulos também em milho esqueci de outra espécie, mas com bons resultados, tá? Aqui, bom. E aqui na concentração de nitrogênio. Nós é um experimento que comparou elas usando o Biova, né, que o Prostinol falou ontem, né, vocês veem que elas aumentam tanto o conteúdo, o acúmulo, como de N como de P, comparado com controles do Biova sem a bactéria. Tá? Bom, então eu já vou passar para as minhas considerações finais. Ufa, consegui, né? Vou conseguir, mas são muitas, então vou estar o tempo certinho, né? Então, os métodos dependentes e independentes de cultivo, eles mostram que mudanças no uso da terra alteram a estrutura das comunidades da região amazônica. Mas tem isso, o trabalho que eu mostrei, mas a gente já vem vários trabalhos que isso muda. Então, é aquele diagrama que eu mostrei. A gente não pode estudar a biodiversidade dissociada do estudo também conjunto, nos mesmos pontos, para a gente poder relacionar, dos fatores físicos, químicos, né, da cobertura vegetal, que é importantíssima, e do manejo causado pelo homem, porque ele causa também mudanças significativas. Os solos são uma valiosa fonte de recursos genéticos, né, não só para a agricultura, mas para a medicina, para a indústria, etc. Então, a gente tem que preservar, né? Recursos genéticos, esses recursos genéticos com potencial biotecnológico devem ser considerados em programas de conservação, né? Infelizmente, as coleções microbianas não são muito incentivadas no Brasil, então, até eu conseguir ter o meu primeiro liofilizador foi uma luta, né? Tinha um tipo freezer que faltava luz, nossa, era uma tragédia, tinha que correr, botar tudo para outro tipo freezer. Bom,
A multifuncionalidade até deve ser considerada na seleção de estímulos, então vocês viram que todos os organismos, né, eles não realizam só um processo. Pode ser útil para a gente na promoção de crescimento vegetal, mas vários outros, isso a gente tem que explorar mais e já está sendo explorado. A difusão de biotecnologias como a dos inoculantes devem ser encorajadas por práticas de extensão educacionais. Como eu falei, é inadmissível que a gente esteja assim avançado em técnicas, né? Em todas as áreas da ciência do solo, mas a gente não faz nosso beabá, gente. O pequeno e médio agricultor não está usando nada disso, né? Vocês aqui no Paraná cansaram de ver essa semana, e pela experiência de vocês que são daqui já sabem, que, por exemplo, a conservação do solo, o que o pessoal faz? Inoculante, o pessoal nem sabe que existe. Gente, é barato, é ambientalmente mais correto, não é nada contra os adubos minerais nitrogenados, mas eles podem ser menos utilizados, evitando a poluição de rios e lagos, etc., porque se usa demais. Gente, colocar 40 quilos na soja, vai começar a inibir, não vai? A fixação. Aí vai começar a inibir, vai causar deficiência, vai dizer, tá vendo? O risório não está funcionando. Aí tem que aumentar o nitrogênio. Bom, o conhecimento sobre a biodiversidade deve ser considerado estratégico do ponto de vista político, econômico, social e ambiental, né? E, deixa eu ver se acho que essa é a última, só para... a comunicação efetiva entre o governo, a comunidade científica e a sociedade, ela deve ser estabelecida. Para mim, esse é o ponto é o maior desafio que a gente tem com relação a atingir a tal da sustentabilidade. Se a gente não souber dialogar com todos os segmentos, empresários, agricultores e, sobretudo, com políticos, né, a gente não vai conseguir, gente. A gente vai continuar, vai ter não só estudantes, mas tem empresários que têm que começar a participar dessas palestras. Também, nós infelizmente, nós somos pedantes por formação, não é porque a gente quer, porque a gente se acostumou a falar difícil, e para a gente falar fácil é muito difícil, né? É mais fácil escrever um livro, publicar um paper na net, do que fazer uma cartilha, é horrível. Mas a gente também tem que fazer por onde se comunicar nesse sentido, porque esse diálogo é importantíssimo para a gente mudar essa situação. Bom, então está aqui o nosso site, o Bios Brasil. Esse Atlas de Biodiversidade que a gente participou com o pessoal da Europa e da FAO, né? Ele está disponível grátis online, aquelas cartilhas também no site, vocês podem encontrar outra cartilha que a gente tem, que é Conhecendo a Biodiversidade do Solo, Curumim Cunhantã, Conhecendo a Biodiversidade do Solo, em inglês, inglês, espanhol e português, grátis, tá? A outra cartilha também está grátis. Esse também está grátis, tá? E vocês podem baixar tanto em alta quanto em baixa resolução. Aqui eu botei só fotos dos primeiros autores, mas muitos alunos, colaboradores nacionais e internacionais que estão na... Deixei o nome justamente para vocês verem, foi muito rápido, não deu para ver, mas muita gente trabalhando, né? E, gente, esse povo, me desculpe, mas eles não estão fumando maconha, não estão fazendo balbúrdia, né? Nem andando pelados, tá? E agradeço os financiadores, muito obrigada.